Então, queridos, as propriedades coligativas vão ser melhor entendidas agora, porque este solvente que tem sobre si uma quantidade de vapor, que exerce uma pressão, que por sinal é uma pressão máxima, esta pressão vai sofrer um abaixamento se colocarmos nesse solvente, tornando o sistema uma solução, colocarmos um soluto não volátil. Então, o que acontece com a pressão máxima de vapor do solvente puro ao receber um soluto não volátil? Simplesmente a pressão abaixa. E este abaixamento vai ser a ponto da pressão inicial ser maior. Houve um abaixamento. A pressão final é menor, a pressão inicial é maior. E o estudo desse abaixamento é a tônus-pressão, é a tonoscopia. Sabe o que disse François-Marie Raoult? O nosso, entre nós, Raoult, nos dá uma informação super preciosa. Isto, ele que viveu no século XIX, 1830 a 1901. Bom, ele nos diz que se a pressão inicial é maior do que a pressão final, há um delta, e o delta sempre será o fim menos o começo. Esse delta da pressão, a diferença da pressão do final para o inicial, relativa à pressão. Então, lemos esse termo como sendo abaixamento, porque quando se trata de pressão, há um abaixamento. Então, eu troco a palavra variação pela palavra abaixamento. O abaixamento da pressão, de quem? Da pressão máxima do vapor, do solvente puro ao receber um soluto não volátil, transformando-se numa pressão menor, esse abaixamento relativo à pressão inicial. Então, quando se trata do estudo da pressão, faça um estudo comparativo com a pressão inicial, coisa que nós não faremos quando analisarmos a temperatura de congelamento. Sim, porque esse solvente, no caso da água, a temperatura é zero. Esse solvente, quando recebe um soluto não volátil, também sofre um abaixamento. A pressão, a temperatura de congelamento final é menor do que a temperatura de congelamento inicial. Então, quanto à temperatura, também haverá um abaixamento. O estudo do abaixamento da temperatura de congelar lê-se crioscopia. Crioscopia é a propriedade que estuda de quanto que abaixa a temperatura de congelar. O abaixamento, porque quando se trata do símbolo delta, quer se referir à diferença. A temperatura de congelamento final menos a temperatura de congelamento inicial é uma variação de temperatura. Como é uma variação para baixo, nós vamos chamá-la de abaixamento. O abaixamento da temperatura de congelar, estudado pelo nosso querido Raoult, aportuguesando, o abaixamento da temperatura de congelar não é relativo. Então, só é relativo o estudo do abaixamento da pressão do vapor, do solvente, blá, 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 blá. Da mesma forma, a temperatura de ebulir. A temperatura de ebulir desse solvente, no caso água, é 100 graus, e ao receber um soluto não volátil, vai ter um aumento. A temperatura de ebulir agora será maior do que era.
Então, esse delta, a temperatura de ebulir do final, menos a temperatura de ebulir do inicial, é uma variação. Mas é uma variação para baixo. Então, eu vou chamar isso de elevação. A elevação da temperatura de ebulir, percebe, não é proporcional. Portanto, Raoult, exatamente, François-Marie Raoult, estudou estas três propriedades chamadas coligativas. Por quê? Porque estas propriedades dependerão do número de partículas. Oi, ui, ui, ui. Lembra aula anterior? No caso de glicose, uma molequinha dentro d'água é uma molequinha, é uma partícula. Então, o I será igual a 1. Agora, se você colocar cloreto de sódio, que dissolve integralmente dentro d'água, uma molequinha são duas partículas. Então, se houver um abaixamento de temperatura de congelamento, se houver um abaixamento de temperatura de congelamento, o abaixamento provocado pelo cloreto de sódio será o dobro do abaixamento provocado pela glicose. Por quê? Porque no cloreto de sódio nós temos o dobro de partículas. Percebeu? Por que se chama coligativa? Porque a coligação das partículas influi no fenômeno. Beleza? Beleza, beleza. Agora, vamos pensar como Raoult. O abaixamento relativo da pressão, o abaixamento da temperatura de congelar, sem relativo, a elevação da temperatura de ebulir depende de quê? Já vimos, depende do número de partículas. Mas calma aí, é só do número de partículas? Não, depende da concentração. Claro, se eu tenho uma quantidade de solvente e se eu coloco soluto, vai depender de quanto que eu ponho. Porque se eu colocar pouco soluto nesse solvente, eu vou ter pouco abaixamento da temperatura de congelar. Eu vou ter pouca elevação da temperatura de ebulir. Mas, se eu colocar um pocão, uma quantidade grande, quanto mais soluto eu colocar, mais vai baixar, mais vai subir. Então, é muito natural de que esse abaixamento relativo da pressão de vapor, este abaixamento da temperatura de congelar, esta elevação da temperatura de ebulir, sejam proporcionais à concentração. Sejam proporcionais à concentração, que é a quantidade de soluto que eu coloquei para fazer a solução. Peço aqui, encarecidamente, por amor à nota que tu vai tirar no vestibular, que tu volte lá em Física Química 1 e estude de novo soluções. Por quê? Porque para você medir a concentração, se é forte a solução ou é fraca, nas nossas palavras tolas, a concentração vai depender de quanto você põe de soluto. Claro, depende da quantidade de soluto. E depende de que no denominador? Depende de volume da solução. Ah, meu amigo, então concentração é ele em cima. Ele quem? Soluto, o reizinho. E quem vai embaixo? Não é o solvente. O solvente não entra na expressão para calcular a concentração. Quem vai em cima é ele e quem vai embaixo é ela. Ela quem? Não é esta ela, é esta ela.
Tu vai colocar a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Esse quociente vai te dar a concentração. Ora, lá no capítulo de soluções, a concentração preferida pela torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e do meu Botafogo é a molaridade, que nem se usa mais, mas antigamente usava-se muito a letra M. O que quer dizer molaridade indicado pela letra M? É a concentração medida pela quantidade de soluto em mol e a quantidade de solução em litros. Se a unidade do soluto for em mol, se a unidade da solução for em litro, esse quociente vai te dar tantos mols por litro. Isso vai me dar mols por litro, que chamava-se molaridade. Mas tem um problema. Por que tem um problema? Porque na molaridade existe litro, existe volume, e volume carece da alteração da temperatura. Se você aumenta a temperatura, o que acontece com o volume? Cresce. Crescendo o volume, não vai diminuir a concentração? Então a nossa queridíssima molaridade não serve para o nosso estudo. Por quê? Porque as propriedades coligativas dependem só do número de partículas. Não pode depender de temperatura. Por isso, meu querido, escolheu-se, melhor dizendo, o François Raoult escolheu uma unidade independente da temperatura. Qual é a unidade independente da temperatura? É a molali. É a molali. O que é a molaridade? É uma forma de concentração. E toda forma de concentração relaciona a quantidade de soluto, a quantidade que tu coloca no solvente, e vai dividir a quantidade de soluto pela solução. É o soluto pela solução. A molaridade também usa como unidade de soluto a quantidade de mol. Porém, no denominador, a quantidade de solução, ela é medida em massa. É medida em quilograma. Quilograma independe de temperatura. Então, meu querido, o Raoult determinou que o abaixamento da pressão máxima de vapor relativa à pressão do vapor inicial, de que o abaixamento da temperatura de congelar, sem ser relativa, não tem nada no denominador, e a elevação da temperatura de ebulir são proporcionais. São proporcionais. O termo de proporcionabilidade, olha que palavrão, o termo de proporcionabilidade é o K, que pode ser KT, que pode ser KC e que pode ser KE. Da onde vieram esses índices? Ora, a pressão, quando baixa, não é estudado na tonoscopia, então é KT. O abaixamento da temperatura de congelar não é estudado na crioscopia, então é C de crioscopia. A elevação da temperatura de ebulir não é estudado na ebulioscopia, então é E. Então, essas letrinhas KT, KC, KE só quer dizer que é proporcional. Proporcional a quem? Proporcional à quantidade que tu colocou, cara. Você vai ver já em seguida um exercício lindíssimo. A quantidade de soluto vai refletir na concentração. Concentração essa molar, mol por litro, ou concentração essa molal, mol por quilo. Quer seja M apenas, ou seja, ml, alguns professores preferem a letra W,
quer seja molaridade, quer seja molalidade, estamos falando de quantidade de soluto. Claro, tudo vai depender de quanto eu ponho. Vai baixar mais, vai subir mais, dependendo de mais quantidade de soluto. E qual é a unidade escolhida? A unidade é molalidade. Uma unidade, confessamos, é praticamente abandonada. Não se usa. Então, se o professor em sala de aula utilizar mol por litro, deixa ele em paz, pelo amor de Deus. A molalidade, ela pode ser substituída pela molalidade sem grandes problemas. Bom, então, tá lógico ou não tá? Só tá faltando uma coisa. Esse termo proporcional ao abaixamento da pressão relativa à pressão, o abaixamento da temperatura de congelar, a elevação da temperatura de ebulir, são proporcionais à quantidade de soluto, proporcionais à concentração e, naturalmente, proporcionais ao número de partículas. Falta, como estava dizendo, o termo de proporcionabilidade. Como é que é encontrado? Como é que é encontrado o KT? Quando nós estamos trabalhando com solvente água, será 0,018. E esse 0,018 vem da onde? Vem do mol do solvente, que é, no caso, a água, dividido por 1000. Então, se a experiência for em meio alcoólico de etanol, cujo mol é 46 gramas, cuja massa molecular é 46, no caso, o KT, no caso do álcool, não será 0,018, será o 46 por 1000, será 0,046. O Kc, quer dizer, a constante crioscópica, será envolvendo o calor latente de fusão. Nós, a nível de vestibular, de nível médio, não precisamos entrar em detalhes. Mas o Kc é encontrado numa expressão onde entra o calor latente de fusão, já que é congelamento. E, da mesma forma, o Ke, a constante ebulioscópica, envolve uma fórmula onde existe o calor latente de ebulição. Afinal, estamos falando na zona da ebulição. Bom, então, tá aí, meu querido. Você viu, novamente, as propriedades coligativas e você viu as leis que regem as propriedades. Quer dizer, os resultados serão o concreto da substituição desses valores, que é o que nós vamos fazer agora. Tote ao seu dispor.